estudo de número 8 hoje que nós estamos. Disciplinando o discurso vão. É isso que nós vamos tratar hoje com vocês. Abram a Bíblia. Abra não, ele vai colocar aqui na tela, né? Mas se você puder, traga a sua Bíblia, deixa anotadinho aí. Eu vou ler, a partir do versículo de número 1 com vocês. O assunto hoje está no versículo 10 e 11, que eu vou tratar é o verso 10 e o verso 11. Mas eu quero ler com vocês, porque foi o ano passado que a gente leu Bíblia, né? Há muito tempo. Então vamos ler Bíblia hoje, né? Esse ano aqui. Bom, quero que vocês leiam. Vamos lá? Só vocês vão ler o texto até o versículo de número 11. 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, para quem não leu a Bíblia hoje, né? Fiz você ler a Bíblia agora. Tá vendo? Uma bênção. Então, nós vamos estudar esse verso 10 e 11. Ó, antes de eu falar aqui de Tito, domingo à noite eu vou falar sobre João. Eu estou falando na série de João. Eu vou falar sobre a videira verdadeira. Gente do céu. Gente do céu. Venham. Vai ser uma bênção para nós. De revelação de Deus para a nossa vida. É um texto dificílimo, é um texto complicado, é um texto que é uma casca de ferida para a gente como igreja. Mas, gente, tem uma bênção, tem uma pérola de Deus nesse texto para nós. Domingo à noite a gente vai começar. João 15, tá bom? Quem puder, leia na sua casa e nós vamos estudar a palavra de Deus. Então vamos lá. Nós estamos estudando aqui, põe para mim na tela. Cadê o cursorzinho? Aí estou, vamos lá. Pois lá? Vamos lá. Nós estamos estudando Tito, hoje nós vamos disciplinando o discurso vão. Os versículos 9 e o 10 que a gente leu agora aí, retendo o versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que
transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, vamos lá. A gente já está estudando aqui Tito há um bom tempo. A gente viu que ele está escrevendo para Tito. Paulo deixa Tito lá em Creta, aonde ele evangelizou aquela ilha, na Grécia. E ao evangelizar aquela ilha, ele deixou, diversas igrejas foram formadas, e ele deixou Tito para colocar em ordem todas aquelas igrejas. Ele não colocou em ordem Paulo enquanto esteve, porque era uma igreja nova, então precisava de tempo para ele colocar as pessoas. Então ele deixou Tito, e deixou Tito com uma incumbência de colocar os novos líderes nas igrejas. Só que tem uma coisa, ele mostra, a gente já estudou de tempos atrás, quais são as qualidades desses homens que ele deve colocar para dirigir a igreja. Primeiro que ele mostrou que a pessoa, não é que ela tem que ter um conhecimento bíblico, mas a principal característica desse homem é caráter. Caráter. Ele mostrou. Tanto aqui, quanto ele escrevendo a Timóteo, capítulo número 3, ele vai fazer referência na Timóteo, capítulo 3, 15 qualidades, ele fala de 15. Ele fala só uma que deve ser o esmero da pessoa, que ele deve ser apto para ensinar. O resto tudo, ele está falando de caráter. O caráter deve ser a coisa mais principal de um homem e uma mulher para trabalhar na obra de Deus. Caráter, que é o grande problema hoje. Caráter. O homem e a mulher, para trabalhar na obra de Deus, tem que ter caráter. E ele mostra as qualidades do caráter desse homem e dessa mulher. Então hoje as pessoas querem ver o quanto que ele prega, o quanto que ele ensina bem, o quanto que ele é eloquente, o quanto que ele é culto, o quanto que ele é conhecedor de línguas, de grego, de hebraico. Não é isso. A ênfase que ele dá no colocar os homens é caráter. Maravilha? Bater forte isso aqui, hein? Tá. Aí ele vem dizendo o seguinte, que haveriam alguns homens, tipos de homens, que eram opositores da obra. Surgiriam homens que seriam opositores da obra naquela época. E ele vai falar isso para nós. Então ele está mostrando aqui que há uma necessidade, na minha introdução, do ministro ter um notável saber bíblico. Primeira coisa que ele fala. Nesse texto aqui agora ele vai falar, que é conhecer Bíblia. Por quê? Muitos são indisciplinados e vãos faladores e enganadores. Então, a pessoa, o obreiro, ele tem que conhecer Bíblia para ele ser uma oposição para esses homens que são enganadores, esses faladores que surgem na igreja. Porque, irmãos, o grande problema é que às vezes a gente quer deixar tanta gente falar, tanta gente pregar, e o cara vem e prega aqui, e a gente pensa que é uma maravilha. Não, e o cara está pregando totalmente errado, o cara está falando uma heresia e tal. Aí o pastor, que é muito simplesinho, ele está dando glória a Deus e aleluia, e o cara está ensinando um monte de besteira para a igreja, e ele mesmo está dando glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e está sendo uma bênção, e o cara está ensinando ensino errôneo, falso. Olha que coisa. Então ele está mostrando que o líder que ele deve colocar dentro da igreja, uma pessoa que tenha conhecimento bíblico, para ele poder falar e para ele poder calar a boca. Porque ele diz aí no verso de número 11, para calar a boca desses caras, não deixar esses caras falarem. Não deixar esses caras terem fala perante as igrejas. Ele fala isso daqui para nós. A gente vai chegar lá. Outra coisa, Paulo diz a Tito o motivo pelo qual o ministro deve ser um homem tão qualificado a uma alta capacidade, tanto para manter a verdade quanto para censurar a falsidade. Olha só o que ele fala. Então o motivo é retirado da descrição que Paulo faz dos professores, dos mestres obreiros que vão se opor ao ministério de Tito. Gente, por isso, na escola bíblica dominical, a gente pode ter opositor. Que coisa! Na pregação do domingo à noite, a gente pode ter um opositor no nosso meio. Que ele vai tudo contra aquilo que a gente fala e o que a gente ensina. Porque ele tem a ideia dele, ele tem o achismo dele, e ele vai contra aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina, e na hora que ele vai pregar, na hora que ele vai ensinar, ele coloca o achismo dele, coloca as ideias dele. Olha que coisa!
Então nós podemos ter dentro da própria igreja professores que são opositores, ensinadores que são opositores e pregadores que são opositores à igreja, ao ensino da igreja. É incrível. Mas a gente pode ter. Dentro da própria igreja, se a gente não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ter isso dentro da nossa própria igreja. O diabo é muito astuto. Tá? Nesse sentido. Nós somos às vezes lerdos, irmão. Nós somos às vezes tolerantes. Nós somos às vezes tolerantes. Nós somos às vezes pacientes. Mas ele mostra que não deve ser assim não. A gente deve se opor a esse tipo de pessoa. Depois a gente vai abrindo mais o leque aqui com vocês aqui. Existem aquelas pessoas que gostam de controvérsias teológicas, buscam palavras agradáveis, gostam do humor do púlpito, de aplausos. Interessante. Temas que, quando eles vão desenvolver temas que traz mais doçura para a carne do que solidez para a alma e para o espírito. Sabe o que está acontecendo agora? Está cheio de coaching, pastor coaching na internet agora aí. Pode ver. Pode ver. Está uma onda agora, está uma onda agora no mundo cristão, o pastor coaching agora. Que ele traz satisfação para a carne do camarada. Que ele vai conquistar, que ele vai vencer, que você pode todas as coisas, que você tem que ganhar, que você tem que ter sucesso, que você tem que ter tudo aqui. Eu sei que é. Irmão, se Deus quiser que a gente vai ter, a gente vai ter. Quem deseja mais que a gente tenha sucesso, seja vitorioso, é Deus. Não precisa vir um pastor coach para falar isso para nós. Aí os caras estão... Eu vi esses dias o cara falando que o cara pagou 15 mil para assistir uma palestra de um cara desse. Não, 15 mil? Não, vocês estão de brincadeira. Eu vi um cara falando esses dias, acho que foi ontem, que eu estava ouvindo. 15 mil? Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Aí eu vi o pastor fazendo a crítica. Aí ele comentou o seguinte, cara, tinha um cara aqui na minha cidade, que ele dava, era um pastor coaching. E ele começou a dar palestra. E sabe o que ele fez? Ele foi numa loja e alugou uma Ferrari. E ele andava com a Ferrari para cima e para baixo. E começou a fazer vídeo dizendo o seguinte, olha a Ferrari que Deus me deu. Não é nada, ele tinha alugado. Numa cidade, ele estava mentindo. A gente conhece ele. Mas ele e os caras acreditando. Porque ele estava lá no YouTube. Ele estava fazendo a propaganda dele. E a Ferrari que ele estava usando era alugada. E o cara dizendo que Deus tinha dado para ele. Se Deus deu para mim, por que Deus não vai dar para você? Agora, eu vou ensinar para você o caminho. Você vai conseguir. E os crentes abestados querem uma Ferrari, né, irmão? Quem não quer uma Ferrari? Até eu quero uma Ferrari. Meu Deus do céu. Aí os crentes vão lá, irmão, e vão lá pagar. Só que eu não vou pagar não, viu, irmão? Eu quero a Ferrari. De outro jeito. Mas não ir lá na palestra do cara. E o cara fazendo isso daqui. Enganando as pessoas. E as pessoas indo dando dinheiro pro cara. Irmão, o povo gosta de ser enganado. Infelizmente, o povo gosta de ser enganado. O povo cristão. Por isso que é ovelha, irmão. A simplicidade da ovelha. E está um monte de crentes atrás disso. Agora dos coaching. Dos coaching agora. Satisfaz só a carne. Só que, irmão, não traz solidez para a alma. Não traz paz para o espírito do homem. Que coisa, né? É isso que está acontecendo hoje. Por isso o pastor precisa ser um homem de um notável saber bíblico, mas primeiramente precisa cultivar uma vida de profunda piedade e devoção na oração. Ué, é exigido isso da gente, irmão. Hoje é exigido isso de mim. É exigido de você que é obreiro. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter uma vida pia, de devoção a Deus. E uma vida de oração. Esses dias, o Silas Malafaia convocou a gente para um jejum, né? Aí eu fui trabalhar. Aí eu fazer um jejum lá no trabalho, né? O dia que aí eu cheguei lá no trabalho, quem disse que eu conseguia fazer jejum, né? O outro traz um pão lá, e aquele abençoado traz pão. Falei, oh, Senhor, Deus está usando esses caras. Eu falei para Deus, no serviço não dá para fazer jejum. Trabalhando? É muito difícil. É muito difícil. E aí a conversa não tem nada a ver, eu não vou conseguir ler Bíblia, eu não vou conseguir parar tempo para orar. Durante a semana, isso é dieta. O jejum é eu tirar horas de oração, horas de leitura de Bíblia,
Mas quem disse que no trabalho eu estou fazendo jejum? Estou fazendo jejum coisa nenhuma. Estou vendo gente. Enxergo até o que não devo. Como é que eu estou fazendo jejum? Fala para mim. Não tem condição. Mas você sabe que isso está me incomodando? Aí eu falei, estou falando com Deus. Deus, poxa, meu trabalho não permite. Meu trabalho não permite. Durante a semana eu não tenho condições. Aí chega o final de semana, só o sangue do cordeiro, irmão. Aquela família come mais do que qualquer outra coisa. Vocês sabem disso. Eu estou gravando. Meu Deus do céu. Gente, mas pelo amor de Deus, ninguém faz. Todo mundo quer comer naquela casa. Mas é uma luta, não é? É uma luta. Que luta que é? Para viver uma vida pia. Mas isso é exigido de cada um de nós. Isso é exigido de mim. Isso é exigido de você que é obreiro também. Hoje, Deus está mostrando aqui nesse texto que precisa ter homens desse jeito liderando a igreja de Cristo. E nós precisamos ser desse jeito. Como ele falou aqui, nós precisamos ser dessa maneira. Vamos lá. O discurso perigoso. Então vamos ver aqui, ó. No versículo 10, ele vai falar a respeito da enganação. E no versículo 2, ele vai falar sobre a subversão. Eu vou falar sobre esses assuntos com vocês. Vamos lá. Quero tratar com vocês sobre este assunto aqui. Então, Paulo enumera os efeitos perigosos desses professores e pregadores que vão se opor à pregação ao pastorado de Tito. Então, ele começa a enumerar aqui nesse texto aqui. Oh, meu Deus, onde é que está aqui, Senhor Jesus? Opa, ok. Ele começa a enumerar isso daqui, ó, no versículo de número 10. Porque há muitos. Ó, ele começa a dizer o seguinte. Não é poucos não, viu, gente? Não é poucas pessoas que vão se levantar contra a igreja. Há muitos. Ele fala aqui, ó. Ó, rapaz, uma igreja, uma cidade, uma igreja que está sendo evangelizada, uma igreja que está surgindo, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está sendo evangelizada, que está se formando, mas já tem muitos opositores. Olha que coisa. Na igreja, muitos opositores naquele local. O que está acontecendo? Você ligou isso aqui, né? Posso desligar? Virar? Vocês querem virar para vocês isso aqui? Por favor. Não vai ficar... Então vamos lá. Primeiro, a enganação, no verso número 10. A enganação que ele fala é o seguinte, ó. Sua enganação de mentes. Para qual prática ímpia ele os marca, especialmente os da circuncisão. Porque olha o que ele fala aqui, ó. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. O que é circuncisão, gente? Circuncisão, você sabe que é a operação de fimose, que é o pacto que o povo judeu tem com Deus. Isso é Deus que fez com eles. E aí nós temos na igreja aqui, gentílica, muita gente que veio do judaísmo e se converteram na igreja. Esses caras aqui queriam que a igreja continuasse com as práticas do judaísmo. Continuasse com as práticas do judaísmo. Continuasse que na igreja houvesse a circuncisão, que não houvesse a guarda do sábado, que a igreja fizesse as festas, festa do tabernáculo, né? As festas, vai falando das festas. Todas as práticas judaicas. Mas a igreja, confundindo a igreja. E ele fala que esses caras aqui confundiam a igreja, a mente do povo. Não tem hoje igrejas evangélicas hoje que tem essas práticas? Tem, está cheio de igreja. Coloca a menorá, que é o candelabro, né? Põe a arca da aliança aqui dentro da igreja. Gente, como enfeite na sua casa, como enfeite, não tem problema nenhum. Agora a gente vai orar diante da arca, a gente vai fazer a arca andar aqui dentro. Irmão, ó, a presença de Deus está aqui hoje na arca. Irmão, a gente não precisa da presença. A gente tem Jesus aqui dentro de nós, não precisa ir. A gente tem Jesus aqui dentro, para que a gente precisa da arca? Irmão, aquilo que era para os judeus, que era prática para o judaico, não é para a igreja. Nós estamos na época da graça. Nós estamos em outra época, nós estamos em outro período. E a gente vê, irmãos, pastores. Sabe o que acontece? Parece, irmãos, há uma sanha dos pastores, nós temos que criar coisas. Nós temos que criar, né? Movimentos, nós temos que criar coisa para segurar o povo, para o povo ficar animado. Não temos que criar nada, irmão. Nós temos que pregar a palavra de Deus.
Nós temos que ensinar o texto sagrado. O salmista diz assim: enquanto eu estudava a tua palavra, eu meditava na tua palavra, se acendeu um fogo dentro de mim. Fogo no coração do salmista, enquanto ele meditava na palavra de Deus. A gente não tem que ficar preocupado com isso. Mas, irmão, a igreja parece que ela não é só Jesus. Tem que ter mais alguma coisa. Ela tem que fazer algo diferente, ela tem que fazer algo diferente, ela tem que incorporar alguma coisa na sua liturgia, ela tem que incorporar alguma coisa, né, no seu dia a dia, para poder dar um ânimo no povo, para poder estimular a fé do povo. Irmão, nós não precisamos disso, nós precisamos fazer o povo conhecer a palavra de Deus, fazer o povo ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus por si só, ela vai fazer aquilo que lhe apraz no meio do povo de Deus, ela que vai dar ânimo para nós, ela que vai dar alegria, energia para a gente, é a palavra de Deus que vai sustentar a nossa vida, mas a gente não, cheio de oba-oba dentro da igreja hoje. E ele está falando que esses judeus aqui, que eram da circuncisão, todas as vezes que você vê a palavra circuncisão no Novo Testamento, ele está fazendo uma diferença entre os judeus, que agora são judaizantes, que é aqueles que se converteram à igreja, mas querem continuar nas práticas judaicas. Porque nós temos uma igreja agora gentílica, né? Que são os gentios. Todo povo que não é judeu é gentil. E aí nós temos então esse povo misturando com a igreja e querendo que a igreja continue. E você já imaginou se tem um pastor aqui, irmão? Se eu sou um pastor que trago, ou nós temos um pastor aqui, que tem essas práticas judaicas, e aí você está firmado nisso. Você está firmado nessas práticas judaicas antigas, da questão da adoração, que é Deus que está ali na arca, é no candelabro, é nas festas judaicas que nós temos que fazer aqui na igreja, porque Deus se alegra dessa festa. Não tem nada a ver, irmão. Você confunde a mente das pessoas. Esses homens estavam fazendo isso. Estavam introduzindo na igreja e eles queriam confundir os novos crentes que estavam entrando na igreja agora com as práticas antigas do judaísmo. Tem nada a ver, irmão. Das práticas da nossa antiga religião, das práticas da nossa antiga fé, daquilo que a gente acreditava, trazendo para dentro da igreja. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Maravilha? Então ele está falando isso aqui. Ele está trabalhando na mente. Olha, a enganação. O que acontece? Então eles estavam misturando os termos judaizantes com o evangelho. Isso feito pelos próprios judeus circuncidados. Judeus circuncidados. Aqueles que haviam feito o pacto lá de Abraão, que é a circuncisão. Ou então gentios judaizantes, abraçando opiniões judaicas, misturando a lei e o evangelho. Moisés e Cristo. Por isso que Jesus ensinou o seguinte: não se deita vinho novo em odres velhos. Não se deita vinho novo em odres velhos. Não se mistura coisas da graça com as coisas do Antigo Testamento. Não tem mistura. Jesus mesmo falou. Não se coloca remendo novo em pano velho. Ele falou isso para nós. Não, mas tem que haver uma mistura. Pode ser que às vezes se incorpore à nossa igreja, pessoas vêm para a nossa igreja, alguém que veio de uma igreja que tem essas práticas. Poxa, mas vocês não fazem isso? Vocês não fazem assim aqui? Vocês não fazem? Não, nós não fazemos. Na igreja que eu estava fazia. Então, meu Deus, aqui a gente não faz. Não tem essas práticas judaicas. Porque nós aprendemos, irmãos, a palavra de Deus. Maravilha, irmãos? Isso é forma da gente segurar o povo. Os pastores fazem isso para segurar o povo. Os pastores fazem isso para deixar o povo animado. Para deixar o povo, né, preso, seguro. E para criar, porque a gente tem que criar, irmão. Só o arroz com feijão? Não, cansa, irmão. Esse negócio de estudo aqui, de quinta-feira, pregação da palavra de Deus no domingo. Não, tem que fazer um negócio diferente. Movimento, vamos pintar isso aqui de preto, vamos pintar isso aqui de... né? Vamos pintar aqui, fazer um negócio diferente, colocar umas luzes aqui, pastor. O negócio tem que ser moderno. Irmão, não é isso aí que vai segurar o povo. O que segura o povo é a palavra de Deus, que dá sustentação ao povo é a palavra de Deus. Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos anos atrás, lá. Quando nós começamos, nós estamos colhendo hoje
Nós estamos colhendo hoje a firmeza sua. É fruto daquilo que a gente plantou lá atrás. Famílias que nós temos hoje aqui, 20 e poucos anos aqui conosco. É fruto do que nós plantamos lá atrás. Da semente. Que é a palavra de Deus. Graças a Deus que nós nunca tivemos misturado com esses negócios. Eu não sou... Pastor, você está fazendo um culto diferente. Um culto de louvor. Culto... Não sou... Pode fazer. Pode fazer. Mas vê se alguém levanta para fazer. Pode fazer. Mas vê se alguém levanta para fazer. Não vai, porque vocês têm o mesmo pique que eu. Vocês têm o mesmo foco que eu. É incrível. Não vai ter jeito. Vocês não vão conseguir. É absurdo. Se eu falar que fizer alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado, é porque o Eterno falou. Porque se não, vocês sabem que a gente não vai fazer. Não vai contra a palavra de Deus. Verdade. Mesmo se for eu, se for, tem que descer um anjo aqui, irmão. Seja anátema, amaldiçoado. Lembra, eu já contei isso aqui para vocês. Eu estou 4 de janeiro de 2000. Isso aqui eu já contei para vocês, né? 4 de janeiro de 2004. Eu estou sentado na igreja, primeiro culto. Hoje? 4 de janeiro de 2004. Estou sentado na igreja. A voz falou comigo assim. Fale para eles. Eu estou ouvindo a voz, estou sentado lá na parada inglesa, sentado aqui no púlpito. A voz falou para mim assim, 4 de janeiro, foi um domingo, não tinha muita gente na igreja, poucas pessoas, né? Ainda muita gente não tinha voltado. A voz falou para mim assim, a senhora estava no escute, fale para eles escreverem no papel o que eles querem de Deus. A senhora estava no escute. Só que antes de eu levantar, eu escrevi, eu peguei na minha harpa, eu não sei onde está essa minha harpa até hoje para mostrar para vocês. Eu peguei essa harpa e escrevi assim, Senhor, eu quero a minha casa. Porque eu já tinha comprado 2 casas, e não morava na minha casa, eu estava morando de aluguel. Eu escrevi, e estava pagando um apartamento. Quero a minha casa. Poxa, eu moro de aluguel até hoje, já comprei 2 e não deu certo. Quero na minha casa. Antes de falar para a igreja. Parecia o Zacarias agora. Estou parecendo o Zacarias. Aí, quem conhece a história de Zacarias sabe o que eu disse aqui agora. Aí o que aconteceu? Quando eu levantei, e Deus ainda falou para mim, leia o texto de Deuteronômio, capítulo número 28. Gente, quando que eu vou ler Deuteronômio 28 na igreja? É só Deus falando para mim ler mesmo. Porque é o texto que fala da bênção e que fala da maldição. E lá fui eu fazer o que Deus falou. A hora que eu levantei, cada um fez o seu pedido. O Zé fez um pedido, o Zé escreveu o pedido dele, eu escrevi o pedido, Irmã Terezinha aqui, testemunha vivo. Irmã Terezinha foi morar na sua casa, fala, minha filha. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Tá vendo só, irmão? Fala um negócio desse. E eu também. O Samuel, o filho do pastor Alexandre, tinha passado na OAB, pedindo para Deus, fazendo a prova da OAB. Eu quero passar na prova, no exame da ordem. E ele escreveu lá no papel. O Zé pedindo uma empresa para trabalhar. Boa para trabalhar. O pai passava de empresa falindo. E um monte de coisa, pedindo uma empresa boa. Foi trabalhar na Sanchemico. Deus abriu a porta para ele na Sanchemico. Que depois ele me colocou ainda nessa empresa. Vai ver no negócio. E o meu apartamento não saiu? Quem acreditou naquele dia, irmão, e Deus quis fazer, Deus fez. Não é regra. Nunca mais aconteceu. Foi dia 4 de janeiro de 2004. E aí? Não é regra. Que coisa. Então, por exemplo, o dia que eu falar, que eu levantar aqui e falar pra você fazer alguma coisa, faça, porque foi o Eterno que falou. Fala. Isso. É que nem deixar o Salmo 91 aberto em casa, né? Isso. E aí, ainda por cima, deixo aberto com um fiozinho vermelho, que é o sangue de Jesus, irmão. Meu Deus, não adianta nada. O Salmo tem que estar dentro da gente.
Não é que está ali, o diabo não está nem aí com a Bíblia, irmão. Aí ele tem medo de um cara que tem a Bíblia dentro dele. Ele tem medo de uma mulher que tem a Bíblia dentro dela. Ele tem medo de um jovem que tem a Bíblia dentro dele. Não é aqui, no nosso coração, tá bom? É isso daí. Enganação. Então, olha só, eles faziam isso daqui. Tá certo? Circuncisão e batismo juntos, fazendo um fato, uma miscelânea. Eles faziam uma miscelânea de religião, confundindo coisas que nunca podem ficar juntas, que são as coisas do antigo, as práticas judaicas, com a graça, com Cristo. Tem coisas que são lá do Antigo Testamento, que é para o povo judeu. Tem coisas que são para nós. É para a igreja de Cristo. É que nem eu vejo hoje da igreja. Rapaz, eu vou de vez em quando em algumas igrejas, o pastor chama para consagrar ministros nas igrejas, fora das nossas, né? Aí quando eu chego lá, o cara me dá 1 litro de azeite para ungir o cara. Meu Deus, eu não acredito, meu. E chega na hora, eu não sei o que eu faço. Porque o cara tá com um terno bonito pra caramba, e o cara me deu 1 litro de azeite para jogar na cabeça dele. E eu estou pensando, eu vou jogar esse litro aqui, eu vou estragar esse terno do cara. Não, mas lá eles têm essa prática. É uma prática do Antigo Testamento. No Novo Testamento é só imposição de mãos. Não, mas os pastores querem fazer a prática do Antigo Testamento. Olha que mistura. Olha que mistura. Deixa o povo confundido. É isso que estava acontecendo aqui, ó. Esses homens que agora estavam levantando na igreja, que eram opositores, deixavam a mente do povo confundida. O povo não sabia o que fazer. E outra, hoje está cheio de gente assim na igreja. Cheio de gente dirigindo a igreja desse jeito, deixando o povo confundido em relação à fé, em relação às coisas que são importantes no Evangelho, a doutrinas que são importantes no Evangelho, que às vezes não são nem ensinadas, não são nem faladas na igreja. Então, infelizmente, hoje está acontecendo. E ele mostra que os pastores, eles não devem permitir que haja esse tipo de enganação dentro da igreja. Outra, subversão. O segundo efeito deles, que é o versículo de número 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. O segundo efeito deles é a subversão de casas inteiras. Isto é, eles envenenam e infectam casas inteiras. Sim, onde os fundamentos da religião foram postos. Eles derrubam tudo. É quando você abre a sua porta da sua casa, abre a porta da sua vida espiritual para qualquer outro cara ensinar coisas para você. E aí esse cara ensina um negócio diferente que você não está acostumado a ouvir aqui, traz comichão no seu ouvido, coceira no seu ouvido. Você fala, nossa, que negócio legal. Que coisa boa. Eu nunca ouvi isso na minha igreja. Ó, como é que esse cara está falando a verdade? E o cara vai enganando, irmão, e vai confundindo as pessoas. E confundindo famílias. E ele fala que eles entravam nas casas aqui, ó. Primeiro, eles eram caras orgulhosos. Eles podiam ser torpe e ganância? Porque eles queriam ser orgulhosos, ser bajulados por essas pessoas, e eles às vezes faziam por interesse financeiro. Queriam dinheiro do povo. E muita gente enganada, irmão. Muita gente enganada. O povo abre igreja aí, irmão, abre salão, abre salão, né? Abre salão, irmão. De tudo quanto é jeito, o cara fica triste aqui. O Zé ficou... Desculpa, Zé. O Zé ficou triste. Vou abrir uma igreja. Aí vai abrir uma igreja ali. Vai ver com o sufoco. Pá. E o cara fica lá. Passa no sufoco, desgraçado, não entra ninguém. Aí vem uma alma, fica todo feliz. Passa um ano depois, sozinho, coitado, não consegue fazer nada. Ele disse que tem chamada. Só ficou chateado, foi lá abrir uma igreja. E às vezes tem aqueles que abrem, porque o cara não tem o que fazer, não tem uma profissão, o cara não tem um emprego, acha que a igreja vai dar dinheiro para ele. Coitado, se ele soubesse. Entendeu? Então, é assim. Infelizmente, está cheio de gente assim. Hoje nós estamos com esse tipo de coisa. Vamos lá, ó. Foram postos, eles derrubam tudo aquilo que foi ensinado para eles, derrubam. Esse último efeito é declarado por 2 argumentos. É o de causa instrumental, isso é, com sua falsa doutrina, ensinando coisas que eles não deveriam, e o de causa final, isso é cobiça,
seja pela propagação de suas controvérsias teológicas, conquistando admiradores e seguidores, e por causa do lucro imundo. Deixa eu contar para vocês aqui. Eu estou numa escola teológica. ESTE, Escola Superior de Teologia Evangélica. A escola era do Walter Brunelli. Pastor Walter Brunelli. Depois ele vendeu para os canadenses, para o Reginaldo Hoover. E eu estou lá. Aí tem o professor de hebraico. O cara, quando abria a boca, aquele professor de hebraico era um peruano, e o cara explicava, aí no hebraico, ele pegava a palavra, e ele destrinchava, ele mostrava os textos no hebraico. A gente saía da aula. Nós queríamos voltar no dia seguinte para a aula para ouvir aquele professor de hebraico. Aquele professor de hebraico, porque o cara tá louco, ensinava demais. Primeiro o sotaque dele castelhano. O brasileiro é bobo, né? Gosta de um cara que tem um sotaque, né? Já gosta de sotaque. É coisa incrível. Se vem um americano, se vem, né, um cara castelhano falar, fica até maravilhado. Agora que a gente, o povo não gosta. Incrível, né? Nós falamos, nós vai, nós fica, e o povo fala mal da gente. E os caras falam aí, castelhano, já gosta. E lá, eu estou assistindo. Aí eu e meu cunhado, o irmão da Ângela, o Isaac. E nós estávamos assistindo, nossa, que professor, que professor, que professor, que professor. Aí um dia ele convidou a gente para ir na igreja dele, lá em Osasco. A gente morava aqui em Mirim, vamos lá para Osasco. Vamos no domingo à tarde assistir o culto lá. A igreja dele chamava O Caminho. Porque está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Aí ele falou, a minha igreja está lá, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja do Caminho e tal. Tá, maravilha. Fomos na reunião. O culto que ele fazia. Daqui a pouco ele está na reunião, ele está pregando, está ensinando. Gente, não existe céu. Caramba, não existe céu. Maravilha. Rapaz, eu achava que existia. E eu e o Isaac saímos de lá. Isaac, cara, não tem céu. Não tem céu. E voltamos para a igreja nossa. Você imagina a hora que a gente voltou para a igreja. E a gente começou a falar, Serginho, vem cá. Cara, descobri um negócio novo hoje aqui. Não tem céu. Não, você está de brincadeira. E eu peguei os textos. E os textos estavam lá. Não tem céu, não tem céu, não tem céu, não tem céu. Aí o Serginho, caramba, não é mesmo que não tem céu? Eu já tenho o Serginho. Aí daqui a pouco eu falei para o Marco, não tem céu, não tem céu, não tem céu. E o Marco, caramba, não tem céu. A gente precisa trazer esse cara. Onde é que esse cara está? Onde é que esse cara é? Lá em Osasco, vamos lá. Aí peguei o Serginho, peguei o Marco, vamos lá, Serginho. Marco, vamos ouvir. E eu comecei a levar o pessoal lá para assistir, não tem céu. Aí, não contente, regimentando os irmãos, falamos com uma irmã lá, a Rosinha. A Rosinha, não, traz esse cara aqui para ensinar para a gente. Porque não é possível, a gente nunca ouviu um negócio desse, que não tem céu, que não tem céu. A gente sempre ouviu na vida inteira que tem céu, que tem céu, que tem céu. Não é que agora o cara está falando que não tem céu? Caramba, que negócio novo é esse? Não tem céu, não tem céu, não tem céu. Aí trouxemos o cara. Só que o pastor Natanael Rinaldi, que me batizou, ouviu, alguém contou para ele, falou, a garotada está misturada com um cara aí que está ensinando que não tem céu. A gente fez o dia da reunião. Teve o dia da reunião, trouxe lá o chileno, o professor. Irmão, juntamos um monte de irmãos. Quem chega na reunião? O Natanael. A hora que a gente levou um baque. O cara levou um baque, nós levamos um baque. Natanael falou, não vai ter culto hoje aqui. Ah, como que não vai ter culto? Não é possível, nós fizemos um cara de longe. Não vai ter culto. Então, se fizer o culto, eu vou ficar aqui. E tudo que ele falar, eu vou corrigir de você. Vou corrigir. Tudo que ele falar. Sabe, aquele dia foi um balaio de gato. Acabou não tendo reunião. Aí o Natanael chegou e sentou com a gente. O que vocês estão aprendendo? Nós vimos lá na Este. Não, você está de brincadeira. Lá na faculdade de teologia, lá, o Walter sabe que esse cara está ensinando isso aí? Eu acho que não. Ele está ensinando lá na igreja dele, mas lá na faculdade, que é da Assembleia de Deus, ele não está falando isso aí. Ele não fala isso lá na sala de aula, mas lá na igreja dele ele fala. Ah, então ele atrai os meninos, atrai os crentes lá na faculdade, leva lá na igreja dele e ele ensina o que ele quer lá na igreja. Aí tá bom. O pastor Natanael Rinaldi falou, nunca mais vocês vão sentar com eles. Ah, por que vocês estão indo? Ah, porque a gente quer aprender, porque a gente está numa igreja que a gente não está aprendendo. Nosso pastor, eu não posso falar de onde eu era, não vai ficar legal aqui a gravação. Nosso pastor não ensina, tal. Falou, vocês querem um curso teológico? Eu falei, quero. Então vou trazer o ETAD. Aí trouxe o ETAD. Eu me tornei aluno do ETAD, depois virei diretor do ETAD e fiquei 16 anos no ETAD.
Mano, sendo aluno, depois dando aula. E virei diretor de tarde, dando curso teológico. Aí eu fui estudar o cara. Eu estou um dia, olha como é que é o negócio. Eu estou na empresa, eu estou lá no Campo Limpo, lá, longe pra caramba, na empresa. Estou sentado com um senhor, um homem que trabalhava lá numa expedição, um homem que trabalhava num departamento lá. Eu conversando com o senhor, ele vira para mim, poxa, Norival, estou muito chateado. O que foi? O senhor está chateado? Minha filha está sendo enganada por um cara casado que abandonou a mulher com 4 filhos e agora está enganando a minha filha e tirou minha filha de casa. É mesmo? Puxa vida, hein? E o cara não é pastor? Ah, o senhor está brincando. Pastor, tal. E o cara não é chileno? Não, o senhor está brincando. Chileno? O cara é chileno, pastor? Como é que é o cara? Ah, o cara é assim. Não, você está de brincadeira. Era o cara. Deus colocou um homem que trabalha comigo para falar para mim quem era o cara. Abandonou a mulher com 4 filhos, juntou com a filha dele, que era uma jovem, e estava ensinando um monte de heresia por aí, e eu já estava no meio do rolo. Só que o pastor meu, presidente, o pastor Delfino Pai, ficou até doente com a gente. Ele rebatia do púlpito lá em cima, ele ensinava, tem os jovens que estão aí aprendendo, estudando fora, com um cara, está enganando muita gente aqui dentro da igreja. Trouxemos um prejuízo para a igreja, gente, vocês não têm ideia. Mas Deus reverteu em bênção, que virou a escola teológica. Mas a gente estava sendo enganado. Dentro da própria igreja, gente. E não assistia um cara. Amor, inocência, fomos lá assistir. Aí a gente ouviu um negócio que deu um comichão no ouvido. Pronto. Já estava quase já perdendo o céu. Hoje eu acredito que tem céu, tá bom, gente? Vamos lá estudar. Subversão. Então, esses homens fazem, o que eles fazem? Eles propagam as suas controvérsias teológicas, conquistando admiradores e seguidores por causa do lucro imundo. É o que ele fala aqui, nesse texto. Por torpe ganância. Homens assim, Paulo avisou. O que ia acontecer? Que haveriam professores, pregadores, sendo tantos, são tão perigosos e dolorosos, que suas bocas precisam ser detidas por meio da disciplina. Por isso que ele fala assim, aos quais convém tapar a boca. Tem que tapar a boca desses caras, não deixa esses caras falarem. Não dá oportunidade. Não deixa ele cantar. Não deixa ele falar. Que coisa, né? Você não pode dar oportunidade, você não pode dar o microfone para essas pessoas. Você não pode dar oportunidade. Por isso que aqui, ao longo de todos esses anos, o cara chega aqui, o cara tem um testemunho extraordinário, o cara conta pra gente que tem um testemunho maravilhoso, que ele foi para o céu e voltou, estava na porta do inferno, voltou, e ele quer contar o testemunho, como é que é? Não vai contar. Não vai contar. Nós dirigimos a igreja, quando era lá na casa do irmão Roberto, irmão Margarida. Chegou um cara com o jornal. Ele trouxe o jornal da cidade. Houve um incêndio e ele escapou do incêndio. Ele estava lá na foto do jornal. Deus fez um milagre, ele escapou do incêndio. E o cara chegou com a foto do jornal. Puxa, eu gostaria de contar o testemunho aqui hoje, pastor. Aqui, minha foto e tal. Não falou. Não falou. Não deu oportunidade para ele. Não sou obrigado a dar. Eu não sei nem quem é o cara. O cara pode ter acontecido até um anjo. Pode ter sido. A gente não dá, gente. Quem a gente não conhece, a gente tem que tomar muito... Hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado hoje. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que nós temos que tomar cuidado com aqueles que usam o púlpito, aqueles que falam, até que vão cantar, porque eles aproveitam a hora que vão cantar para darem a sua mensagem. Nem para cantar, hein? Quem a gente não conhece. Temos que tomar muito cuidado. Meu Deus do céu, é muito difícil. Hoje em dia, infelizmente. Tá? Então, isso que estava acontecendo naquela época. Tá? Eles estavam fazendo isso. Então, Paulo estava avisando que esses tipos de homens estavam tentando fazer. O único remédio contra todos os danos, de qualquer maneira causada por eles, é, portanto, aqueles que devem ser admitidos no ministério devem ter habilidade para calar as suas bocas. E outras, tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade para mandar ficar quieto. É que a gente aqui é educado, né, irmão?
Mas também os caras não pisam na bola aqui, né? Porque os caras primeiro tremem, né? Para falar aqui, mas os caras não pisam na bola. E a gente também não chama qualquer um, né? E a gente não dá oportunidade para qualquer pessoa. Vocês sabem disso. A gente tem um zelo muito grande. Agora, eu já participei de reuniões já que tivemos que mandar a pessoa parar de falar. Pode parar. Pode parar que você está falando coisa que não deve. Já aconteceu isso aí. Mas não foi uma vez, não. Foi diversas vezes. Não aqui nas nossas igrejas, né? Eu não lembro se lá na outra a gente já fez isso aí com alguém, mas eu sei que já aconteceu isso na minha vida já. Tudo bem? Vamos lá. Segundo, a natureza do discurso da oposição. Palavras sem sinceridade são vãs. Olha só o que ele fala aqui no verso de número 10. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores. Gente, preste atenção aqui agora. Palavras sem sinceridade são vãs. Por mais verdadeiro que seja o ensino de alguém, mas se não houve sinceridade no coração, esse ensino é vão. Gente, um ensino desassociado de uma vida piedosa, uma vida com Deus, é vão, irmão. Pode ser até bonito. Pode ser até a gente ficar extasiado, maravilhado. Mas a vida do cara, a vida da pessoa que está ensinando e a vida da pessoa que está pregando, ela tem que estar, irmão, em Cristo. Porque senão... Segundo, grande ênfase na teologia, mais violando o sentido da piedade. O que é isso aqui? Grande atenção pode é dada à letra da lei, enquanto o seu espírito é violado. Gente, tudo é ferro e fogo. Na igreja, nem tudo é ferro e fogo, viu? Nem tudo na igreja é ferro e fogo. Tem que colocar coração. Por isso que, quando você for lidar com obreiros, use a cabeça. Quando for ligar com a igreja, use o coração. Com membros de igreja, a gente tem que usar o coração. Quando for usar escarcamando, tem que usar a cabeça. Porque o negócio aqui é mais pesado para nós. Exige mais da gente. Mas quando eu vou usar com a igreja, coração. Eles eram legalistas ao extremo, o povo lá. E eles achavam que tudo era, a salvação era pela lei. Tinha que cumprir lei. Está escrito, lei, lei, lei. Não, é graça. É graça. Favor imerecido. É graça de Deus. Eles eram críticos, porque Paulo estava ensinando Timóteo a pregar a graça, e os caras queriam que ele fizesse a lei. O cara fez errado, manda o cara embora da igreja. O cara fez isso aqui, tira ele para fora. O cara pecou, vamos apedrejar. Eles queriam isso daqui, os caras. Eles eram judaizantes que queriam isso daí, na igreja. Nós temos que fazer o que a lei diz. Temos que massacrar. Temos que tirar da igreja, do nosso meio. Não, mas a graça não, a graça é perdoadora. A diferença estava isso daí, ó. Esses homens aqui. Ó. Terceiro, o profissionalismo do púlpito. Olha só. O cerne da questão da oposição ao apostolado de Tito era a intenção maligna desses pregadores de ganhar atenção para si mesmos. Assim por cobiça, seja pela admiração ou pelo dinheiro. Glamour criou um profissionalismo do púlpito. Esse glamour, né? É um glamour, né, ser pastor? Tem esse título. É um glamour. Tem gente que tá louco. Não, o Zé sabe disso aí. Meu, os caras brigam por causa de uma maldita de uma carteirinha. Os caras enchem os... Tá gravando. Piquá. Enche o piquá. Piquá é essa. Enche o piquá. Gente, por causa de uma carteirinha, porque tá escrito pastor ali. Todo apóstolo é pior ainda. Pelo amor de Deus. Glamour, irmão. Glamour. Criou. Desde cedo houve uma distinção entre pregadores bons e maus.
Desde cedo, houve uma distinção entre pregadores bons e maus. Os primeiros, os bons, vivem para pregar, enquanto os maus pregam para viver. A diferença está aí. Olha que coisa. Então, ele está mostrando que, um discurso de oposição. Ele está mostrando que existe esse tipo de gente ali dentro da igreja, que estavam surgindo agora. E ele está mostrando que esses caras que vão ser separados agora não pode ser assim. Tem que ter uma nova tipo de gente. Tem que ter uma nova geração, Marcos, sendo formada. Uma nova geração sendo formada. Uma nova geração tem que surgir dentro da igreja. Não olhando para esses caras que estão aí hoje. Eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser que nem aquele lá. Não, pô. Tem que ser igual esses caras aqui, que Paulo mandou Tito separar na igreja. Gente que, com esse tipo de, com esse estirpe aqui, esse tipo de gente dentro da igreja, dirigindo a igreja. Nós precisamos de gente assim. Eu preciso ser. Você também precisa ser. Que Deus nos ajude a ser desse jeito. Deus sabe que a gente luta para ser desse jeito. A gente não chegou nisso aqui ainda. Meu Deus do céu. Talvez a gente nem chegue. Mas a gente tem que lutar para ser assim, viu? Para ser desse jeito. Amém, queridos? Eu vou parar aqui. Semana que vem a gente continua. Amém? Deus abençoe vocês.